realidade é que, assim, é o que eu falei na live anterior ao jogo contra o Ceará. Que não tinha acontecido aquela merda ainda, né? Só falando assim. Mas eu falei, a partir de agora, a gente tem reforços bons que se encaixam para o que o treinador tem como lema, né? Então, a partir de agora, não teria desculpa para brigar para não cair até o final do ano. Até porque antes desse jogo contra o Ceará, o Vasco vinha de 2 jogos muito bons contra o Botafogo, uma vitória fora de casa contra o Sport. Então, o que a gente podia analisar era que o Vasco vinha numa crescente melhorando. Por quê? Botafogo é melhor, mais investimento, jogamos melhor que eles os 2 jogos e eliminamos. Ganhou fora do Sport, pode não ser aquele parâmetro, porque é o Lanterna, é muito ruim, mas a gente também não era tão bom. E a gente fez, por mais que naquele jogo contra o Sport a gente tenha visto o Vasco na sua essência, né? De estar fazendo 3 gols de diferença e sofrer 2 e, enfim, passar aquele perrengue até o final do jogo. Isso é um detalhe importante que você está falando aí, sabe por quê? Porque isso mostra que o problema, a gente reclama tanto do Verratti, mas o problema não é o ataque. O Vasco, para ganhar, precisa fazer 3 gols com o Diniz. Será que o problema é o ataque mesmo? Essa é a questão. Por que para ganhar um jogo a gente tem que fazer 3 gols no mínimo com o treinador? O problema não está no ataque, o problema está na defesa. Sim, e pra galera que não pescou, o João tá falando isso porque a gente não vence jogo senão com gols de vantagem. Só ganhamos os jogos que foi tipo 6-0 no Santos, 3-1 no São Paulo, 3-2 no Sport. A gente não ganha da vitória simples, sabe? Não tem 1-0, não tem 2-1, não tem essas coisas. Não, ô Ju, e é só você pegar o jogo contra o Ceará. Quanto foi o jogo contra o Ceará? 2-2. Precisaria fazer quantos gols para ganhar o jogo? No mínimo mais 2, 4-2. Não, mas 3-2 a gente ganharia, ou seja, entraria de novo na conta. O treinador precisa fazer 3 gols para vencer o jogo. Que loucura é essa? Pô, assim. Aí, o problema é o Verratti que não ajuda. Cara, mas o time tá fazendo gol. O problema é que toma muito gol. Pois é, exatamente. Mas assim, era o que eu tava falando. O Vasco vinha nessa crescente, melhorando, jogando melhor. Aí os reforços chegaram para ajudar, reforços para posições que a gente pediu. E aí vem o jogo do Ceará e acaba com toda essa análise que a gente tinha feito, porque apesar de que, sendo, sei lá, um pouco, talvez sem noção agora no comentário, mas eu acho que eu diria que também o jogo contra o Ceará não pode ser um parâmetro, no sentido de que a gente empatou por 2 falhas individuais. Será que se essas falhas não tivessem acontecido, a gente teria empatado esse jogo? Porque o Ceará não criou nada. O Ceará não jogou, entendeu? Então, eu não sei se dá para servir como parâmetro. Só que aí a gente pega um Flamengo agora, que é 1000 vezes superior. Então, se a gente perder, eu também diria que não dá para servir de parâmetro, sabe? Então, eu acho que a sequência, o que vai dizer mesmo como o Vasco está hoje, com os reforços, é o jogo de quarta-feira contra o Bahia. Por mais que o Bahia esteja numa situação melhor lá em cima e tudo mais, não seria a mesma situação do Ceará, que foi por 2 falhas individuais, e um Flamengo com muito mais investimento. Então, eu ainda tô com essa esperança de que dá para conseguir uma coisa ou outra nessa sequência, porque eu acho que o Vasco, na medida do possível, por mais que a gente não consiga enxergar isso com clareza, está melhor. O que você acha, João? Assim, melhor tá mesmo, só não tá melhor como deveria, e a melhora não se transformou numa evolução contundente para a gente sair dessa situação. Mas melhorou, de fato. A gente voltou de uma Copa do Mundo de Clubes aí, da pausa, que a gente não conseguia ganhar jogos. E agora, mal ou bem, o Vasco está ganhando. A gente ganhou do César do Santos, ganhou do Sport, ia ganhar essa do Ceará aí, fez um jogo para ganhar, mas tomou 2 gols ridículos. Então, assim, agora o Vasco joga um futebol para ganhar jogos. Fez 2 jogos extremamente melhores do que o Botafogo na Copa do Brasil e mereceu classificar. Então, assim, já melhorou comparado ao que a gente voltou da Copa do Mundo de Clubes. Mas ainda não é suficiente para dar conforto, para dar tranquilidade. A gente empatou muito jogo bobo. Sim. E não pode. E vencer o Ceará passava por essa situação que eu tô falando. E a gente ia pegar 4 jogos extremamente difíceis. Se a gente tivesse vencido o Ceará, não era a solução do mundo. Mas eram mais 2 pontos que nos ajudariam a manter o Vasco fora da zona depois desses 4 jogos difíceis. Então, assim, porque o principal, como eu falei, é sobreviver depois desses 4 jogos. Porque, assim, se o Vasco conseguir sobreviver, eu acredito muito na permanência. Agora, nessa altura do campeonato, quem entra na zona para sair é muito difícil. É muito difícil. Então, assim,
a gente vai contar um pouquinho com a sorte, um pouquinho com a competência aí de jogadores conseguirem uns pontos aí inesperados, como eu falei. Tem que começar a arrumar ponto inesperado, entendeu? Arrumar um empate com o Flamengo, um empate com o Palmeiras, umas loucuras dessa aí. Se não arrumar coisa nesse sentido, vai ser muito difícil. Eu olhei a tabela aqui, a gente precisa ganhar no mínimo 7 jogos. Assim, eu não consigo ver o Vasco ganhando 7 jogos dos adversários que nós temos ainda. Então tem que começar a arrumar vitória inesperada, empate inesperado aí, e começar a puxar uns pontinhos extra aí.